se dissolvia. Então nós podíamos ver. Vocês sabem que tem havido terríveis rajadas de vento frio soprando na igreja nessa geração. Tanto vento de doutrina. Eles não vêm sem mostrar nada escrito. Dá tudo na mensagem. A coisa é bonita, gente. Para enganar a coisa não é feia, não. Passa na mão da gente por dia, por mês, tanto dinheiro falso. Parecido com o verdadeiro. Você não conhece mesmo. De repente o homem daquele mercado não conhece. O do posto de gasolina não conhece. O da revenda de carro não conhece. Vai no meio dos verdadeiros também. E é falso. Mas é muito bem feito. A doutrina falsa é muito bem feita. É muito bem montada. Se possível, enganaria até o escolhido. Quando a pessoa escuta uma coisa que ele não entende, ele já tem mensagem para mostrar. Porque ele não entendeu aquilo. Ele só entende o que está escrito. Ele não tem nada, ele não tem revelação. Ele tem estudo, ele pertence a uma igreja intelectual, a noiva de Satanás. Ela é cheia de conhecimento, de intelectualidade, diz o profeta, no Deus dessa era maligna. Quando chega a revelação, ele vai buscar o que está escrito para combater a revelação. Jesus era a revelação de Deus, Satanás buscou o Salmo 91. O povo tem medo do Salmo 91, o diabo usou o Salmo 91. O pessoal quer usar o Salmo 91 com o diabo. Veja bem se ele vai ter medo de Salmo 91. Ele tem medo de Apocalipse, de Gênesis. Os dois livros que ele odeia é Gênesis e Apocalipse. E ele não tem medo de Salmo, não. Nem de Evangelho. Você pensa que ele tem medo de mensagem? Não. O que ele teme é um homem posicionado nesta revelação. Amém. Posicionado com verdadeiro amor de Deus no seu coração. Isso aí ele treme. Ele tem medo de mensagem de Bíblia, não, gente. Ele carrega a Bíblia, a sua igreja tem Bíblia, tem mensagem, tem fita, tem DVD. Só não tem lá o eleito. Um homem e uma mulher posicionado não tem na igreja dele. Um que tem comido o livrinho não tem lá, não. O trovão que estremece o diabo. É o amor. Amém. É o trovão que estremece ele. Essa pedra de coroa foi tirada da pirâmide para poder ser revelada. Porque é só o amor de Deus. Vocês sabem que tem havido terríveis rajadas de vento frio soprando na igreja nessa geração, e eu temo que seus olhos tenham de tal maneira se enregelado que se fecharam, e ela está cega para o que Deus tem para ela. Ela necessita de algum óleo quente do Espírito de Deus para abrir seus olhos. A menos que ela receba o Espírito de Deus, ela continuará substituindo poder por programa. E a palavra por credo, ela considera números como sucesso. É miserável um ministério que considera número como sucesso. Ao invés de olhar para os frutos, os doutores em teologia têm fechado a porta da fé e impedido a todos de entrarem. Eles não entram
nem permite a outros entrar. Não entra! Tem outros que querem entrar, querem ouvir, mas eles não permitem. Não, Deus está nos abençoando. Olha só, é gente, é gente. Não, isso aí não é sinal de bênção. Isso não é sucesso. Isso é fracasso. É fracasso. Deus não tinha milhares na Babilônia, igual Sadraque, Mesaque e Abednego. A sua igreja não era de milhares, a sua igreja era de 3, 4. Que estavam ali, ao lado da palavra, da revelação. Amém? Amém. Então esses trovões é que nos dá a fé arrebatadora. Note, no mesmo dia quando este mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem, vê? Primeira puxada, cura. Segunda puxada, profecia. Terceira puxada, a abertura da palavra, os mistérios revelados. Os mistérios. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. A terceira puxada, a visão da tenda, o 7º selo, é uma coisa só. A terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Foi a última puxada que não era para ser explicada, como foi a primeira e a segunda, que causou confusão entre os ministros. Deus sabia que tinha que acontecer daquela forma. Ele disse só que a terceira puxada você não pode explicar. Agora, a esposa explica ela. Não era para William Branham explicar a terceira puxada. Era para nós. Hoje está aqui com a sua mensagem mostrando que ela foi a abertura dos 7 selos. Que foi a revelação dos 7 trovões. A revelação do novo nome. Foi a terceira puxada. Então o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ele ganha todo mundo. Mas ganhar o mundo para quem? Deus não precisa do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que nele crê. Amém. Uma alma vale mais do que 10 mil mundos. E o homem está ganhando o mundo. E está perdendo a sua alma. Hoje estava um homem famoso falando na televisão. E eu dizendo para o irmão que estava do meu lado. Ele disse, mas ele fala bem. Eu disse, sim, bem. Só que ele é da Trindade. Ele não é nem batizado. Ele é pagão. E ele não sabe que ele é pagão. Ele não conhece nem o nome do Pai. Ele está ganhando o mundo todo. E não sabe qual é o nome do Pai. Não sabe dar uma ceia bíblica. Por quê? Não tem um profeta. Coré, Datã e Abirão desprezaram o profeta. Muitos estão desprezando o profeta. Nós não estaremos aqui nesta luz se não fosse o profeta. Eu estava com a mensagem que está aqui.
Deus desta era maligna. 78. A ambição de Satanás era ser adorado como Deus. E hoje ele é adorado como Deus, através da igreja. Ele tem um altar chamado igreja para ser adorado. No 74, irmão Brana diz que ele nunca foi o Deus da era de Noé, nem de Moisés. Ele é o Deus desta era maligna. Esta é a era maligna. Os dias de Noé era uma era terrível. Mas Satanás não era o Deus dela, não. Ele é o Deus desta era maligna. Olha só. Ele tomou 2/3 das estrelas do céu, ascendeu acima daquelas estrelas e pregou para elas, e enganou a 2/3 delas. Você vê isso? Está bem, observe. Esta é a sua missão. Pregou para os anjos. Convenceu os anjos. Imagine a pregação dele. Um regente do coral celestial. A igreja hoje tirou a palavra, tirou a revelação e colocou os programas, os grandes corais, na mensagem, as danças, os pulos, os gritos. Olhem seus trovões. Vem cá, e qual é o novo nome? Ah, não, é filho do homem. Não, filho do homem é título. Estão voltando à Trindade de novo? Não. Novo nome é Brana. Ele deu parte do seu nome para Abraão, HM, e Brana ganhou parte desse nome, HM, então o novo nome é Brana. Como é que pula, salta? Não recebe nada. Satanás está sendo adorado através da igreja. Olha aqui. Agora ele está pronto com a sua noiva escolhida, cuidadosamente, através do seu próprio conhecimento. Vê? Todas pintadas no seu engano de grandes edifícios. Todas pintadas no seu engano de grandes edifícios. Irmão, você precisa de conhecer nossa igreja. Você conversa com um apostólico e diz: você precisa conhecer nossa igreja. Você chega lá, é um luxo. Você conversa com o da Universal e diz: não, agora nós estamos construindo o Templo de Salomão, vamos conhecer a nossa lá na Júlia de Castilho. Você chega lá, é um luxo. Eles dão cesta básica. Eles dão passagem. Eles têm médico. Eles conseguem emprego. É uma agência de emprego também. Fala com um católico, ele diz: olha, a nossa igreja é de ouro. É maior do que as outras. Altar de ouro. Tem o Santo Padre. E Satanás está enganando hoje com grandes edifícios. Todos estão construindo grande, não é pequeno. Com galeria, com isto. Vem o irmão Brana e diz aqui. Me fez na era de Laodiceia. Olha. Olha aqui só. Laodiceia. Cento e sete, 108, parece que eu li aqui. Olha. Cento e nove. Acerca de tudo isso que se tem dito sobre línguas,
que se supõe ser a evidência do batismo do Espírito Santo, e o povo crê que estamos num grande avivamento. O avivamento tem terminado. A América do Norte teve sua última oportunidade em 1957. Agora as línguas são um sinal de Deus de um iminente desastre, assim como foram quando apareceram sobre a parede na festa de Belsazar. Vocês sabem que muitos vão chegar no último dia e dizer: Senhor, Senhor, não temos feito muitas obras maravilhosas em teu nome? E até mesmo expulsado demônios? E ele dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22, 23. Jesus disse que era um praticante de iniquidade, aquele pecado que a pessoa sabe que é errado e faz. Todavia, vocês conseguem um homem que pode vir orar pelo enfermo, conseguindo a impressão de óleo e sangue na congregação, surgindo profecia e toda espécie de sobrenatural, e o povo reúne-se em volta dele e jura que ele é do Senhor, muito embora esteja verdadeiramente fazendo da religião um meio ilícito de ganhar dinheiro e vivendo em pecado. Não era esse ainda que eu queria. E ele disse, não era que ainda esse aqui. E eles constroem edifícios pensando, querendo dizer ao povo que Jesus ainda vai demorar 100 anos para vir. É uma era, nunca houve uma era como a era de Laodiceia, nem era de Éfeso, nem de Esmirna, nem de Tiatira. Cega, nua, miserável, pobre espiritualmente. Nunca houve como esta era que nós vivemos hoje. Deles não saber o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A era que nós vivemos, aonde se prega que um pai, que tem um pai separado do filho no céu. Jesus disse: o Pai está em mim, ele é que faz as suas obras. O Pai era o Espírito que estava dentro dele, o Filho era o corpo. Era tão cega. Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos continuar comendo o livro. Amém. Vem lutas, vem provas, claro que vem. Faz parte. O ouro tem que ser provado. Tem que ser testado com fogo. Não é com água não. Não prova ouro em água. Ouro é provado com fogo. Aquela prova de fogo. E às vezes a gente não quer ficar dentro da prova. Agora, se você é ouro mesmo, o fogo vai ficar mais forte aí. Se não é ouro, logo termina. Porque se é palha, o fogo termina com a palha ligeira. Se é madeira, logo consome também. Agora, se é ouro, vai ficar muito tempo ali no fogo. Até sair toda a escória. Aí sai toda a sujeirinha. Agora se é palha, logo termina. A provinha que vem já vai embora, já some. Agora se é ouro, não, ouro fica firme. Tem valor. Quanto mais provado, mais valor tem. Nosso Deus e nosso precioso e amado Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por esta hora, pela mensagem que o Senhor tem nos dado nesse dia,
Abençoa, fortalece os teus filhos, leva em paz cada um para os seus lares. Cura aqueles que estão enfermos, dê força àqueles que estão sendo provados e testados. E abençoa cada um de nós, Pai. Nos guarda no decorrer dessa semana, soluciona os nossos problemas. E ajuda e abençoa que teu anjo esteja acampado ao redor de cada um dos teus filhos. Que nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Eu preciso pensar mais em Deus.